Nós vamos fazer uma reflexão nessa manhã, e vai ser rápida. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, 57 e 58. Nós falamos recentemente sobre esse texto, mas hoje nós temos uma outra direção dentro do mesmo texto, obviamente seguindo a direção bíblica, sem extrapolar o contexto, né, e a exposição bíblica, mas nos levando a uma reflexão forte para a glória de Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Terminamos uma ação forte hoje, amém? Começamos uma ação forte hoje. Nós terminamos um start. Nós tivemos um start, onde a igreja foi envolvida no ministério ou num projeto missionário que se chama Projeto Missionário de Impacto. Um projeto que deve ser o início de um projeto maior na igreja. Eu via esses meninos e, obviamente, eu não caminhei muito com eles. Eu não sei porquê, mas essa semana foi terrível para mim. Quando eles chegaram, eu estava de Covid. E estava fora do contexto. Na sequência, eu fui atacado pela gota. E não estava conseguindo quase nem colocar o pé no chão. De tão difícil que estava. Mas, durante a minha juventude, um pouco mais velha do que de vocês, porque a minha vida cristã começou aos 28, eu vivi muitos projetos como esse. O primeiro projeto como esse que eu vivi na prática foi em 1992, na cidade de Eunápolis, aqui no sul da Bahia, pertinho de nós. E ali eu coordenei um grupo grande de pessoas fazendo um trabalho muito parecido com esse. Eu digo parecido porque não era exatamente como esse. Era todo mundo batista, e quando junta só batista, sabe como é, né? É aquela coisa bem... menos, vamos dizer assim, menos expansiva no aspecto desse pula-pula, dessas coisas todas, mas também muito produtivo. E ali foi o primeiro de muitos. Eu dirigi muitos projetos como esse. Primeiro na Convenção Batista Baiana, depois no Estado do Espírito Santo. Eu fui missionário também. E tinha uma agência missionária lá no Estado do Espírito Santo, chamava-se CEMUCA, Centro de Missões Urbanas, Convivência e Acolhimento. E através dessa agência nós fazíamos capacitação e fazíamos trabalhos de impacto como esse. Né? Só que nós levávamos, nesses trabalhos de impacto, nós fazíamos uma ação social mais organizada. Nós tínhamos atendimento médico, atendimento odontológico, emissão de documentos, a programação com as crianças era intensa também. Nós tínhamos orientação na área de direito, tinha um monte de coisa. Mas por que eu estou falando isso? Porque na minha caminhada aquele tempo passou. Eu vivi aquele tempo porque durante algum tempo eu precisava servir daquela maneira, não porque eu queria, porque o Senhor me conduziu dessa forma. O Senhor me conduziu dessa forma. E a partir daí, o meu ministério não acabou, começou. A nossa vida começa justamente depois
de uma atividade intensa como essa que nós vivemos. É claro que nós antes já éramos crentes, já tínhamos a nossa boa prática, nós já éramos missionários, não quer dizer que nós só vamos ser a partir daqui, mas quer dizer que a partir daqui nós estamos assumindo um compromisso maior com a causa de Deus. Versículo 58, ele começa com uma conjunção. Portanto, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, ó, diante de tudo, e aqui ele está no final da carta, ele falou um monte de coisa, ensinou um monte de coisa para aquela igreja. Aliás, a carta de 1 Coríntios é extremamente difícil de ser lida, porque Paulo bate muito naquela turma. E ele bate com força, porque aquela turma precisava apanhar, né? Eles eram carnais, eles eram meninos na fé, muitos deles imorais, eles não tinham ideia do que era um casamento saudável, eles não tinham ideia do que era ressurreição, eles viviam só no oba-oba ali. Só que Paulo chegou e falou, vem cá, vamos conversar, ó, é aqui, assim, assim, porque ela podia ser o que fosse, mas ela não deixava de ser uma igreja de Cristo. E aí agora Paulo, diante de tudo que ele falou, aí ele começa com essa conjunção. Portanto, meus amados, diante de tudo que vocês viram, diante de tudo que nós vivemos, diante de tudo que aconteceu, aí ele fala para a igreja, vocês precisam ser firmes, vocês precisam ser inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Terminou, aliás não terminou não, que à noite ainda vai ter uma algazarra santa aqui, essa é a nossa expectativa, né? Uma algazarra no bom sentido, vai ter um barulho santo aqui, à noite. À noite nós vamos ouvir testemunhos de coisas que aconteceram, vai ter muita música, vai ter ainda um movimento que é o movimento final. Os nossos irmãos vão embora hoje à noite depois do culto. Mas quando eles forem embora, nós que vamos continuar aqui, teremos a nossa responsabilidade. Portanto, diante de tudo que nós vivemos, aqueles que se envolveram diretamente, um grupo expressivo da igreja se envolveu diretamente com toda a atividade, outro grupo se envolveu de forma indireta, outros irmãos oraram e intercederam pelo projeto, mas eu acredito que toda a igreja acompanhou, mesmo aqueles que, por qualquer motivo, não puderam se envolver. Portanto, agora que tudo isso acabou, nós precisamos primeiro de firmeza. Continuar o que foi começado. Ninguém aqui vai ficar com sentimento de saudade por causa do trabalho. Nós vamos ficar com sentimento de saudade por causa das pessoas. Eu sei que à noite vai ter até chororô. Aqui, né? Que normalmente tem. Vai ter chororô, vai ter gente chorando. Ontem, quando terminamos a caminhada lá, que eu fui embora, eu levei algumas meninas no carro e elas iam dando tchau para o pessoal, chorando igual criança, né? Mas a gente continua, a gente vai seguir adiante, nós precisamos ser firmes. Não acabou, não. Aquele mesmo empenho que nós tivemos lá, aquela alegria, aquela vontade, aquela disposição no grupo lá de recepção. Irmãos, vamos lá, irmão, quem vai hoje? Olha, eu estou indo, estou subindo, partiu, estou lá, estou chegando, é nós, coisas dessa natureza assim, isso precisa continuar. Essa firmeza precisa continuar e agora mais do que nunca, porque agora nós vamos administrar os resultados. Olha só o que aconteceu, eu não sei exatamente, que eu não recebi o relatório final, eu devo ter conhecimento junto com os irmãos à noite, mas centenas de pessoas foram abordadas. Muitas pessoas destes que foram abordados pediram estudo bíblico. A igreja precisa dar continuidade àquilo que começou, para que não cheire a oba-oba. Não pode ser oba-oba. Ontem, quando eu estava na live, à noite, eu falei 2 vezes ontem à noite em live,
E eu estava falando exatamente isso. Um evento de impacto evangelístico, ele tem que ser uma sacudida. É como quando você pega alguma coisa para peneirar, e você joga, sacode, e aí aquilo que é proveitoso precisa ser administrado, senão você perde o seu trabalho. Firmeza de cada um de nós agora, para levar adiante aquilo que nós começamos. Começamos mais um momento de impacto na cidade. A igreja, a primeira igreja, JCM, foram publicações da prefeitura, da polícia militar e de outros lugares que falaram de nós, que comentaram a nosso respeito, mas eu não desejo que daqui a um mês nós nos esqueçamos daquilo tudo que nós começamos de 20 a 30 de janeiro. Vai ter que continuar. Com a mesma firmeza, com a mesma disposição, a fim de que nós possamos fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos aqui. Aqueles meninos vão voltar para suas casas, cada um vai para a sua igreja, vai voltar para a rotina de igreja normal como nós, a não ser os que são missionários lá da base, alguns são missionários, mas a maioria vai voltar para a sua igreja e precisa voltar com a mesma firmeza também. Eles não estiveram conosco hoje de manhã, que estão cansados, decidiram não vir e a gente respeita a decisão deles, mas eles vão ter que ter a mesma firmeza também nas suas igrejas, porque não vai adiantar, não adianta a gente fazer um movimento como esse, de preparo de terra, semeadura, cuidado e colheita, se nós não sabermos ou não soubermos administrar os frutos que virão. Claro que no primeiro dia o Gabriel falou, teve 38 conversões, aí eu corrigi ele, eu falei, não, teve 38 decisões. Porque a gente sabe que nem todos aqueles que se manifestaram se converteram de verdade. Agora, cabe a nós ir adiante, mostrando e demonstrando de forma clara, objetiva e absoluta o que é o Evangelho de Cristo para essas pessoas. Com firmeza, seja firme, irmãos. Seja firme. Nós vivemos um momento difícil e isso aí já é águas passadas para nós. Nós já estamos entrando em fevereiro, a partir de terça-feira já estaremos em fevereiro. A enchente foi em janeiro. O Covid está aí, mas ele está com menos fúria do que da primeira vez. Eu acho que muita gente aqui pegou Covid, eu não sei quantos, mas eu creio que muita gente aqui pegou Covid nessa segunda cepa, né? Ou nessa terceira. A primeira foi a Delta, a segunda agora é a terceira agora é a Ômicron, né? Graças a Deus que ela não é tão severa. Mas a gente tem que tocar a bola para frente. Firmeza, irmãos. Firme. Segunda coisa que ele fala, você seja firme, mas seja também inabalável. Não se deixe abalar. Tem gente na igreja, e aí eu vou dizer com todo conhecimento de causa, não é a primeira igreja que eu dirijo, não é o primeiro projeto desse, como eu disse, nenhum daqueles meninos eram nascidos quando eu fiz o primeiro impacto dessa natureza. Então, eu sei do que eu vou falar. Muita gente pode se sentir abalada quando eles forem. E aí vai ficar com aquele saudosismo. Ah, que saudade. Ah, que coisa boa que foi aquilo. E de fato foi bom, né? Quem gostou aí, diga amém. Foi bom, foi gostoso. A interação com pessoas diferentes, a alegria deles, uma condução de louvor de uma forma, né, diferente também, e às vezes a gente precisa, uma palavra a partir do púlpito de forma diferente, isso é bom. Essas coisas são boas, mas quando eles forem embora, nós devemos ter saudades das pessoas e não das ações. Sabe o que a gente faz quando a gente tiver saudade das ações? A gente faz um mini impacto.
Ah, eu estou com vontade de visitar tal rua. Junta um grupo de pessoas e faz um trabalho na rua. O Ítalo está administrando a viagem da esposa, né? Que vai ficar fora um tempo, não pode estar aqui, mas ele sabe a responsabilidade que ele tem de coordenar a igreja agora nesse tempo, para que ninguém fique abalado ao ponto de se afastar desse propósito. Eu sei que foi bom jogar Uno, foi bom a interação, teve até umas paqueras lá em cima que eu sei, foi bom também. Eu sei que tem todas essas coisas, mas o melhor de tudo foi a ação que foi realizada nas ruas. E nada pode abalar a igreja nesse momento de administrar esse resultado. Nós vamos voltar para lá, vamos entrar no pó mais uma vez. A nossa marca aqui nesse bairro aqui, ela está indelével, ela está firme. Você sabe quantas vezes durante o mês de janeiro nós entramos lá de casa em casa? Pelo menos 3 ou 4 vezes. As portas estão abertas para nós. Algumas pessoas ali marcaram o estudo bíblico. Algumas pessoas lá no 7 de setembro marcaram o estudo bíblico. E agora? Cadê a equipe de 52 jovens para fazer os estudos bíblicos? Eles vão embora. Você sabe quem vai fazer? Nós que estamos aqui. É a nossa hora agora. E não pode ser abalado, não. Tem que ir. Ah, eu tenho vergonha. Joga essa vergonha fora. Eu ia falar, torne-se um crente sem vergonha, mas alguém pode entender de forma errada, né? Tira essa vergonha de lado. Viva intensamente o seu papel de crente, sem se deixar abalar por nada. O dia que o Ítalo chegar e fazer um apelo aqui, olha, eu tenho 8, 10 estudos para fazer na terça-feira. Se você puder, se apresente. Que, olha, uma coisa eu não vou fazer, os irmãos me conhecem, já perceberam isso em mim. Eu não vou obrigar ninguém a fazer o que não quer. Eu não vou obrigar ninguém a fazer o que não quer. O que a gente espera da igreja é que a igreja responda. Um grupo foi para lá, eu não cobrei de ninguém. A única pessoa que eu falei foi o Ua, porque é líder de missões, mas ele não podia. E, de fato, ele não podia estar mais com mais intensidade conosco. Foi o único que eu falei, não falei com mais ninguém. Cada um foi segundo aquilo que estava no seu coração. E mesmo assim, o Ua foi 2 vezes lá em cima. Né? Mesmo sem estar em condições nem física, nem psicológica para poder estar naquele momento, no evento. E não estou falando isso só para os irmãos saberem, porque ele é líder de missões na igreja, né? Mas eu não vou cobrar de ninguém, irmãos. É Deus que tem que falar no teu coração, porque, olha, se Deus não falar no teu coração, nada do que eu falar aqui na frente vai adiantar. Aí a gente vai administrando. Eu vou tocando como presidente da igreja, eu vou fingindo que prego, vocês vão fingindo que aprendem, e a gente vai caminhando aí em fingimento. Não é isso que a gente quer para a igreja. Agora a gente tem que ser inabalável. Visitas. A gente vai ter que abraçar essas pessoas. Nós abraçamos um monte de gente lá fora. Sim ou não? Vamos continuar abraçando. Abraçando em vários sentidos, não necessariamente do abraço físico, né? Mas nós vamos ter que continuar fazendo isso, irmãos. Porque se depois que acaba um evento dessa natureza, você passa por uma pessoa dessa que você foi na casa, levou água, levou cesta básica, levou a palavra de Deus, levou alegria, levou tudo. Aí você passa por ela, você não conversa com ela, tem alguma coisa errada. Eu não posso me deixar abalar. A divergência social, divergência cultural, divergência até religiosa, isso não pode fazer com que eu me abale diante da pregação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A turma vai embora para casa. À noite, eles vão embarcar naquele ônibus grandão. Já estão arrumando as suas malas nesse momento.
Quer dizer, eu acho que alguns estão acordando nesse momento, né? Porque jovem não é brincadeira não, né? Mas é deles mesmo, isso é de jovem. Eles vão embora e nós vamos continuar. E nós não podemos nos deixar abalar por nada. Por nada. E a terceira coisa que Paulo fala aqui, sempre abundantes na obra do Senhor. Abundância na obra do Senhor é fazer sempre um pouco mais. Você sabe o que a Bíblia chama de servo inútil? Alguém sabe o que é um servo inútil? Não é alguém que não faz nada. Biblicamente falando, um servo inútil é aquele que só faz o que manda ser feito. Esse é o servo inútil. O servo inútil é aquele que só faz se alguém mandar. A igreja não tem que ter servo inútil. A igreja tem que ter pessoas espontâneas. Tem que ter pessoas proativas. Eu vi muita proatividade durante esse evento por parte da igreja. Estou muito feliz com a igreja, irmãos. De coração, estou muito feliz com a igreja. Tanto pelos que foram, quanto pelos que não foram. Porque os que não foram estavam ali de joelho dobrado, orando, que eu sei que estavam. Eu sei que estavam. Encontrei com alguns de madrugada aí orando. Na rede social aí, no WhatsApp. Estou feliz com a igreja. Mas a gente tem que abundar, superabundar ainda mais. Fazer isso de maneira espontânea. Não tem que esperar o pastor mandar, não. Ah, pastor, eu só vou se o senhor me mandar. Não, negativo. Quem tem que comandar a sua vida não sou eu, não. É Jesus Cristo. Eu estou aqui para te conduzir. Dentro dos padrões estabelecidos por Cristo. Se você não quiser, eu vou fazer o quê? Eu vou brigar com você? Não. Vou tirar você da igreja? Não. Os irmãos já perceberam que exclusão para mim é uma coisa quase que nem existe na igreja. Né? Para mim, se por mim, nem existiria. Porque quem precisa de médico é quem está doente mesmo. Então, na minha visão, esses é que têm prioridade na igreja. Enquanto alguns pastores por aí afora, eles, qualquer coisinha ele quer excluir, né? Leva para a Assembleia para excluir. Eu não faço isso, não. Não vou excluir ninguém por não querer fazer nada. Agora, a gente precisa tomar cuidado, irmãos. Porque muito embora a igreja não tome posição com relação a certas coisas, um dia nós vamos prestar conta para Deus. Essa abundância que Paulo se refere, que eu estou me referindo, é fazer sempre um pouco mais. Eu vi pessoas nesse evento fazendo um pouco mais o tempo todo. O tempo todo. Eu moro lá em cima, assim que terminou a minha quarentena, eu falei para o Gabriel, se precisar tomar banho lá em casa está aberto. Mas ele preferiu ir para a casa do Júlio. Para a casa do Júnior. Ia todo dia uma turma lá, né, Júnior? Acho que uns 10 tomar banho lá, no mínimo, né? 15 tomar banho lá. Ele abundou no serviço. Alguém, pô, pastor, você não recebeu ninguém? Não, eu ofereci, não quiseram ir, eu vou fazer o quê? Eu vou obrigar aí? Eu falei, ó, se precisar, estamos lá. Ninguém foi. Eu acho que não foram na casa do Kaique também, que está ali perto. Eu não sei se foram na casa do Janete. Também foram? Que bom. Então foi só eu mesmo. Acho que ficaram com medo do pastor. Hã? Também foram? Só não iam na minha? Hein? Por causa das escadas? Que nada, irmã. Você não viu o tamanho das escadas que eles subiam e desciam todo dia ali. O primeiro dia não podia, aí eles consolidaram, né, em outros lugares. Mas abundância, eu estou citando esse exemplo só para você entender o que é abundância. O Júnior podia falar assim, olha, manda 2 lá para casa para tomar banho, estava bom. Aliás, começou com 2, né? Daqui a pouquinho tinha 15. Já começou já com 5, né? Começou com 10? Misericórdia. Abundância, irmãos. Na obra agora, eles foram embora. Se alguém quiser tomar banho na casa do Júnior, já sabe que lá está aberto para isso, né? Mas mais do que isso agora é abundância na obra. Fazer um pouco mais. Irmão, olha para si. Seja sincero, irmão.
Você está dando tudo o que você pode pela causa do Senhor? Não dá para dar um pouquinho mais? Será que a rotina de sair de casa no domingo de manhã, no domingo à tarde, na quinta, para vir à igreja, não é pouco diante daquilo que Deus pode fazer através da sua vida? Porque quem vai mensurar o que você pode fazer é você mesmo. Aliás, nosso próximo evento tem quantos inscritos já, Samara? Você sabe de cor? Mas já passou de uns 50, contando tudo? Já, né? Nosso próximo evento é dia 19, é um sábado, das 2 às 7. Eu gostaria que todo mundo estivesse aqui, é o Molde do Servo. É um evento onde nós vamos aprender como reconhecer os dons de Deus na nossa vida. Uai, mas tem isso, pastor? Tem. Chama-se Molde do Servo. E você está convidado. Você tem que fazer inscrição com a Samara, para que a gente possa alcançar os objetivos. Vem pessoas de todas as igrejas. Quantas igrejas mais ou menos já se inscreveram, Samara? Umas 5? Eu acho que pelo menos umas 10 igrejas da região vão mandar representantes para cá. Tem 6 até agora? Então, mas eu acho que umas 10 igrejas. E nós temos o privilégio de ter aqui dentro de casa. Sabe por que as igrejas vêm? Porque elas conhecem o poder desse evento. Além disso, o preço para nós é mais barato, R$15 com direito ao certificado, coffee break e a apostila. E se você não tiver os R$15, não tem problema não, eu pago para você. Mas é bom que nós possamos participar disso. Nós precisamos, porque eu tenho que abundar na obra do Senhor. Eu tenho que conhecer, às vezes eu estou sem saber qual é o meu ministério. Às vezes eu estou sem saber o que eu posso fazer na obra, na causa do Senhor. Eu quero dizer para você que você precisa ser um instrumento abundante, não um servo inútil, que fica esperando o pastor mandar, ou alguém mandar para fazer. Você tem que ser proativo, você tem que procurar o pastor e dizer: pastor, eu estou querendo fazer isso. O senhor pode me ajudar? Um dos papéis do pastor, eu sou coaching nessa igreja. É um dos meus papéis. Eu sou coaching. Eu tenho que ajudar qualquer um aqui que quiser desenvolver algum tipo de ministério a caminhar com esse ministério. Não quer dizer que eu conheça de tudo, mas a dinâmica de funcionamento eu conheço. A administração dos resultados eu conheço. A forma de implantação eu conheço. O planejamento estratégico eu conheço. Então eu vou ajudar, mas é você que tem que chegar em mim. Quando nós estudamos, logo que eu cheguei no primeiro ano, nós falamos muito sobre isso, né? Quando nós falamos de ministério, de dons, de talento, eu falei acho que uns 6 meses direto só sobre o papel da igreja. Agora, cada um, irmão, tem que abundar. Pastor, eu já faço, mas a minha pergunta para você que já faz é a seguinte: você faz o suficiente? Na sua visão, você está fazendo o suficiente? Você está dando o melhor de você? Aqueles que não fazem, eu pergunto: o que é que você pensa que é a igreja? Eu tenho os meus limites. Todo mundo tem limite. Claro que tem. Eu, com toda essa disposição, com os meus 63 anos, eu não tenho disposição para ficar andando nas ruas para cima e para baixo, igual esses meninos, subindo e descendo aquele morro o tempo todo. Mas isso não quer dizer que eu não vou estar engajado no projeto. Eu estava lá todo dia, fazendo o que era possível, atendendo, inclusive, conversando, orientando. Qual o seu papel, irmão? Aquilo que você tem a oferecer, você está oferecendo? Tem gente cheia de talento que não usa os seus talentos na igreja. Veio uma médica, uma psicóloga e uma enfermeira. Elas usaram o talento delas aqui, na cidade. Hein? Fisioterapia. Tem um monte de gente, né? Mas eu estou dizendo especificamente essas 3. Elas usaram os seus dons de uma forma específica,
né? Tinha um monte de gente lá de várias áreas. Tinha designer, tinha chefe de cozinha. Sabiam que tinha um chefe de cozinha no meio lá? Tinha um chefe de cozinha lá no meio. Não é os pastores, não, é um dos meninos. Hã? Não, mas é porque ele tinha outra função naquele momento. Um dos meninos era chefe de cozinha. É chefe de cozinha em São Paulo. Lá tinha professor de educação física, lá tinha jornalista, acadêmico tinha um monte, mas cada um cumprindo o seu papel. E interessante que ninguém precisava mandar fazer, eles eram proativos. Alguns chegavam, a gente detectou algumas situações que eles chegavam em mim com proatividade. Pastor, aconteceu isso, eu posso fazer isso? Pode, meu filho. Pastor, aconteceu isso, o que o senhor pode fazer? Eu vou fazer isso. Né? Então, proatividade. A abundância tem a ver com proatividade. Eu quero que você seja proativo, irmão. Você tem um dom, um talento, não espera alguém te mandar fazer, não. Se apresente no corpo de Cristo. Esse ano, por causa dessas crises, nós tivemos que mudar várias coisas. O projeto de missões, por exemplo, que nós havíamos planejado, não implementamos. A questão da eleição de ministros da igreja continuou. O ano que vem não vamos ter eleição de ministros da igreja. Porque ministro da igreja não é uma função eletiva, é vocacional. E nós vamos trabalhar esse ano para que no final do ano a gente mude isso. Mas você já precisa saber qual é o seu espaço. Assumir o seu espaço. O seu espaço não é só um lugar no banco onde você pode assistir o culto e entregar o seu dízimo. Que bênção que você entrega o seu dízimo. Mas é mais do que isso que Deus espera de você. Nós somos um exército. O Rick, essa semana eu acho que você estava fazendo atividade nas ruas, né, em Teixeira. Seu comandante mandou para mim até umas fotos de lá. Ele tem uma missão. Ele tem que cumprir a missão dele. Algumas coisas ele vai receber uma missão, né? Os comandantes, como diz no linguajar policial, vão pagar uma missão para ele, ele vai ter que ir cumprir. Mas tem coisas que ele vai ter que ser proativo. Tem coisa que ele vai ter tempo de pegar o telefone, ligar para o seu comandante, perguntar como é que faz, talvez agora, enquanto aluno, mas assim que ele for efetivado como soldado, não mais aluno, mas soldado efetivo, em março, né? Que eu já estou convidado, eu vou estar lá te prestigiando e vou levar alguns irmãos comigo, viu? Aí ele vai ter que ser proativo o tempo todo. Nós temos que ser proativos, porque como ele, nós somos soldados também, não da polícia militar. Nós somos soldados do exército de Cristo, amém? E nós temos que ser proativos. Deus já nos orientou, nós temos o Espírito Santo que nos ensina. Nós temos aqui uma direção na igreja e o papel do pastor, eu sempre digo isso, pastor não é melhor do que ninguém, o pastor cumpre um papel, é ajudar, incentivar, elevar vocês a fazer. Às vezes eu puxo uma orelha, às vezes eu falo alguma coisa porque eu tenho meu lado grosso também, né? Eu não sou sempre mansinho, às vezes eu fico bravo, e quando eu fico bravo, às vezes eu extrapolo. Ainda bem que os irmãos já começaram a entender isso em mim e começaram já não levar tanto para o lado pessoal, né? Mas tem tudo na mão, irmãos, para poderem ir adiante. Eu vou dizer o que eu vou dizer agora, não é para minha glória, não é para a glória de Deus. Eu tenho competência em todas as áreas de igreja que você possa imaginar, todas elas. Na área social, na área missionária, na área evangelística, na palavra, no ensino, na condução. Eu tenho. Não para mim, mas porque Deus me concedeu isso para eu compartilhar com os irmãos nesse tempo. Tudo aquilo que eu tenho de dons e talentos, é minha obrigação compartilhar com os irmãos, para que os irmãos não sejam servos inúteis. E todo mundo já entendeu que é servo inútil, né? Fica esperando o pastor mandar para fazer. Pelo amor de Deus, irmãos. Me procure sempre que você entender que você pode ser útil. E para terminar, depois de Paulo dizer
do que eles precisam fazer, ele diz assim: sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Olha, irmão, você vai ser firme, você vai ser inabalável, você vai ser abundante. Isso vai fazer com que você se envolva mais na causa de Deus. Isso vai fazer com que você gaste mais do seu tempo. Isso vai fazer com que você gaste talvez até o seu dinheiro. Isso vai fazer com que você em alguns momentos fique cansado. Mas o resultado disso, oh glória, é algo tremendo. Na vida das pessoas, na vida da cidade, na vida da igreja, na vida da sua família, na sua vida, vai ser tremendo. Nada do que você fizer vai ser vão. Tudo vai encontrar um resultado prático. Portanto, meus amados irmãos e irmãs aqui presentes, sejam firmes. Você que está em casa também, seja firme. Seja inabalável. Seja sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor tudo isso que você fizer não será vão. Terá o resultado certo, da forma que Deus planejou, para a sua glória e o seu louvor. E isso encherá o nosso coração de paz e de alegria, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e curve sua cabeça. E a pergunta final desse nosso culto matinal: o que você vai fazer diante disso que ouviu nessa manhã? Alguns talvez vão dizer amém, mas voltar para casa e continuar do mesmo jeito. O que você em casa vai fazer depois do que você ouviu nessa manhã? Desligar o computador e continuar no dia a dia? Ou será que você vai assumir um compromisso com Deus, de firmeza, de estabilidade e de abundância na obra do Senhor? O que você vai fazer? Isso importa para você, importa para Deus, importa para as pessoas que estão no seu redor, importa para a igreja. Irmão, preste atenção, com os olhos fechados, escuta o que eu vou te dizer. Eu não tenho dúvidas em afirmar que Deus está dando nas mãos da primeira igreja batista de Medeiros Neto as chaves da cidade. Eu não tenho dúvida disso, não. É só você olhar nos contextos. Deus está nos dando a chave da cidade. A oportunidade de alcançar pessoas que eu acho que nenhuma outra igreja aqui tem. Mas vai depender de cada um de nós. Depende de você, depende de mim. E o que depender de Deus, Ele já fez. Coloca a sua vida nas mãos de Deus e diga para Ele: sim, Senhor, eu vou ser firme, eu vou ser inabalável e eu vou ser sempre, não é só de vez em quando, mas sempre, abundante na obra do Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, nós rogamos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia. E que o Teu Espírito Santo que nos conduziu na ministração dessa palavra agora ministre no nosso coração, consolidando cada coisa que ouvimos aqui e nos dando a direção para que possamos viver intensamente para a glória do Senhor.
com firmeza, estabilidade e abundância, sabendo que tudo isso trará um resultado segundo a tua vontade. Abençoa-nos, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, dá-nos paz, graça e misericórdia, hoje e sempre. Amém.